pudesse voltar lá atrás, o que tu diria pro Cezinha? Ô, cara, bom, quase chegando lá. Ah, vou ganhar dinheiro, então vou entrar lá e vou fazer, mas daí enfrenta uma realidade completamente diferente. Porque com 13 anos eu tive que começar a trabalhar. Falou o Sim, cara que já mandou mensagem pra nossa equipe 4 horas da manhã. Ô pessoal, e se a gente fizesse assim semana que vem? E como é que foi a sensação de ter o primeiro empreendimento da Pax 100% finalizado, entregue? mas isso só enfrenta os bons, os fortes, os que têm sangue na veia. Fala pessoal, estamos em mais um episódio do PaxCast. Eu sou a C da Pax, Ana Clara, e hoje esse episódio é muito especial porque eu estou aqui com o Z da Pax, o criador disso tudo, com o Cezinha Zanon. Fala, paizinho. Boa noite. Boa noite, minha filha, Ana Clara, a C da Pax. É um prazer estar aqui compartilhando esse PaxCast com você e vamos ver o que vem aí pela frente. Já fui intimada agora nesse começo que não era para eu abordar sempre a mesma história de como é que começou a Pax, da casinha, do teto, só que por trás desse homem, desse criador da Pax, tem um grande empresário, um grande pai e com certeza tem muitos pontos da história desse homem de 58 anos que servem para muitas pessoas. Eu digo eu mesma que ele é o meu maior incentivador, a pessoa mais otimista que eu vi na vida. Não sei como uma pessoa com tanto problema, tanta bucha para resolver é tão otimista. Então, se vocês não conhecem a história dele, acredito que vamos conhecer muito juntos sobre o famoso Cezinha da Pax. Então, para começar, pai, relembre sua infância. Como é que foi? Eu pouco lembro do meu avô, sei que ele faleceu quando tu tinha 7 anos, né? Mas sei que com isso veio muitas responsabilidades, então como é que foi esse teu começo, teu primeiro trabalho? Como é que tu entrou então com carteira assinada, não carteira assinada? Como é que foi esse começo, paizinho? Vamos lá, faz tempo relembrar isso, né? Fazem 58 anos. Mas assim, tu perdeste teu avô, eu perdi meu pai com 5 anos. Eu tinha 5 E anos e daí a minha mãe ficou cuidando de mim, né? Minha mãe trabalhava na fábrica, era operária na Schlesser Industrial em Brusque. E logo que ele faleceu, que meu pai faleceu, nós estávamos mesmo numa transição, nós estávamos saindo de um local na cidade, indo morar num outro bairro. E dali para frente que eu me lembro da minha história, né? Foi quando perdi o pai, que daí veio mais responsabilidades e tal, apesar de ter 5 anos. Mas assim, eu comecei a estudar, né? Frequentava a escola João Assema, em Brusque. E como a minha mãe trabalhava das 5 às 1h30, eu estudava à tarde. Então, eu fui aos poucos aprendendo a cuidar da casa, né, para deixar a casa arrumada para quando ela chegasse. inclusive, pensa no homem bom de cozinhar, de lavar louça. Esse veio prendado de fábrica. Eu deixava a comidinha arrumada para a mãe quando ela chegasse da fábrica 1h30 e eu já estava indo para o colégio, né? E assim foi até eu me formar. Me formei no. Aí eu já tinha mudado, porque com 13 anos eu tive que começar a trabalhar. 13 anos a minha mãe ficou doente e tal, daí eu disse, não, então deixa que eu vou trabalhar, porque a mãe fica em casa, já tinha trabalhado o suficiente. E aí eu fui procurar emprego e na época a prefeitura estava precisando de pessoas para fazer um levantamento na cidade, no interior da cidade, para transformar o que era a área agrícola, a área do INCRA, para a área urbana. Então eu arrumei um emprego temporário ali naquela época, andava pela cidade inteira fazendo mapas e medindo terrenos e casas, enfim. E acabei me efetivando na prefeitura e por lá eu fiquei 25 anos. Pouquinho, né? É, fiquei 25 anos, com 17, 18 anos eu estava me formando no segundo grau.
Aí, paralelo, está na prefeitura, eu me formei em contabilidade, eu já abri uma contabilidade, Calma aí. Como é que foi entrar para a faculdade de contabilidade? não cheguei lá ainda, pera aí. Aí, aí eu me formei no segundo grau, né? Na época o técnico, daí podia fazer, já exercer a função. Aí eu abri a contabilidade, peguei lá os vizinhos que tinham uma pequena empresa e tal, e fazia contabilidade em casa à noite. Nessa época tu já estava com a mãe? Sim. Não, não, não. Eu ainda, na época eu ainda tinha, eu conhecia a mãe, a Lourdes, eu tinha praticamente uns 24 anos, aí eu estava com 18 ainda, né? Uhum. Então, fazia contabilidade em casa à noite, final de semana, duas, três empresas, mas serviu para ir pegando experiência, né? E aí eu me efetivei na prefeitura, aí logo em seguida também eu já consegui um cargo dentro da contabilidade na prefeitura e ia fazendo prefeitura e casa, prefeitura e casa. Aos poucos fui pegando algumas assessorias maiores fora da prefeitura e aí acabei me envolvendo um pouco em política também, né? Uhum. Daí, na época, em 88, o Ciro Rosa foi prefeito em Brusque pela primeira vez. Aí eu assumi como diretor contábil e daí depois ele saiu. Quando ele retornou, que fez mais 2 mandatos seguidos, daí eu já passei a ser secretário de Orçamento e Finanças na prefeitura de Brusque, né? Aí eu já estava casado, eu casei com 28 anos, né? Mas daí já tinha também um escritório estabelecido, já funcionando, fora de casa, numa sala comercial. Onde que era essa sala, pai? Era ali perto da CCN Sport, né? Num prédio na Estrada Geral ali, nós alugamos uma sala ali e botamos a contabilidade ali, daí a mãe, a Lourdes, ela saiu, a gente casou, ela saiu do trabalho dela. Ela trabalhava na prefeitura também? Eu Não, lembro que ela era instrumentista no hospital, né? porque tu conheceu ela na prefeitura, né? Mas não como funcionária, né? Tu Ela ia, trabalhava lá. eu trabalhava na prefeitura e como ela era secretária de médica e ajudava em cirurgia, ela ia lá fazer as cobranças que os médicos faziam, aqueles atendimentos para os atletas, para pessoas carentes e tal, e Uhum. depois a prefeitura pagava. Então ela ia lá fazer essas cobranças, foi onde eu conheci ela lá na prefeitura. Então, a gente começou a empreender cedo, né? Já desde os 17, 18 anos com a contabilidade. E aí, depois de já ter a sala montada, o escritório funcionando, já com mais clientes e tal, daí houve a oportunidade de comprar a CCN Academia. Pai, na minha memória eu tinha muito vivo que vocês falavam que o escritório, tudo tinha começado embaixo de uma escada. Tá chegando lá, É ainda depois disso tudo? depois disso. Meu Deus. É, como a gente comprou a CCN, a gente comprou o galpão. A CCN era uma Uhum. empresa de atividades físicas, tinha piscina, atividades, musculação, enfim. E aí tinha um espaço pequeno, uma salinha pequena que ficava debaixo de uma escada lá nesse galpão. E aí, para otimizar o tempo e tal, daí a gente saiu da sala comercial e levamos o escritório junto para a Uhum. CCN. Então, naquele período, a contabilidade ficou debaixo de Embaixo da uma escada escada. lá na academia, né? Até a gente fazer a ampliação na academia, depois fizemos a ampliação e aí fizemos uma sala adequada, um espaço maior só para o escritório de contabilidade. Tá, agora voltando um pouquinho quando tu falou que tu entrou pra contabilidade. Eu quero que tu conte aquilo que eu sei. Como é que Aí foi? vai me desmoralizar, né? Eu acho que vai dar moral ainda mais. Eu tinha dois caminhos, ou eu estudava ou eu trabalhava, né? Eu tinha que fazer as duas coisas. E eu não era muito desse negócio de ficar estudando, estudando e perdendo final de semana com livros e tal. Mas as matérias que eu gostava, tipo contabilidade, direito nas várias áreas, tributária, trabalhista, economia, administração, o que eu assimilava, o que eu discutia com o professor na sala de aula, eu captava e perfeito, não Uhum. precisava incomodar. Mas aquelas outras matérias, mais quando ia para parte de
química, sei lá, geografia, essas coisas assim, eu não dava muita atenção. Eu Filosofia. não era o meu foco. Te puxei. Então, quando era para fazer o vestibular, barbaridade, né? Tinha que estudar aquilo tudo e não estudava. Eu pegava, na minha época, era de fazer aqueles furinhos em cartela, né? Eu pegava e fazia de cima e embaixo o mesmo número, para ver quanto é que dava. Para ver quanto é que dava, porque se desse uma pontuação boa, eu passava, né? E, cara, eu fiz alguns vestibulares, Foram 7, não foram? fiz alguns e não dava, não dava. Eu já estava desistindo. E aí um dia abriu uma faculdade lá, a Faculdade dos Padres, lá em Brusque. E aí o que que acontece? Eu abriu vaga para uma matéria, não sei se era Filosofia. filosofia. E aí tinha mais vagas do que candidato. Eu disse, opa, é por aí que eu vou cortar caminho, né? Vou cortar caminho, não vou precisar perder tanto tempo em estudar o que eu não gosto. O famoso jeitinho brasileiro. Aí eu fiz a matrícula, me inscrevi para o vestibular, passei, obviamente, né? Tinha mais vagas do que candidato. E aí eu fiz 6 meses, nesse período, na época era possível fazer isso, fiz 6 meses de filosofia, e aí pedi transferência para a Univale, daí em Itajaí, para o curso de contábeis. Aí tinha vaga no curso de contábeis, quer dizer, daí entrei rápido, foi fácil. Só que lá também tinha muitas matérias que eu não gostava, né? E aí, O curso que era de 4 anos. 4 anos eu levei 7 anos para fazer. Porque eu faltava muito, né? E eu só dava atenção para as matérias que eu gostava. E ainda fiz em 7 anos que eu descobri que o vestibular caducava. Era, era 8 menos 1, então eu tinha que Tinha fazer em 7. 7. Eu estava no último ano e eu tinha matérias ainda para fazer. Aí eu fiz intensivo sábado, fiz intensivo à tarde, fiz intensivo de manhã, peguei férias, assim, fui ajeitando para fazer. E aí consegui concluir em 7 anos a faculdade de contábeis. E pai, Foi uma luta. foi... ainda é, né? E pai, no meio desse caminho todo, aonde que entrou a época em que tu foi professor? Aí a área de professor, como eu era secretário da prefeitura, secretário de finanças, o secretário de educação, meu amigo Celso Vestrup, era diretor do Colégio Honório Miranda, em Brusque. E eu tinha estudado no Honório Miranda, me formei no Honório Miranda em contabilidade. E eles estavam precisando de professor. Então ele me convidou para lecionar à noite. E então eu lecionei lá durante 5 anos, né, no Honório Miranda. E tu dava aula de contabilidade lá, Lá eu dava aula de economia, economia. Para ensino economia, médio? ensino médio. E houve um período também que daí eu tinha amizade com vários contadores. E aí eu tinha um amigo em Balneário Camboriú que era professor na Unifeb, em Brusque. Uhum. E ele precisou pegar 6 meses de licença, aí ele perguntou se eu podia substituir ele aí na faculdade, no curso de contabilidade pública. E aí então fiquei 6 meses lecionando na Unifeb, contabilidade pública, foi onde também eu dei aula Pra mãe. para a mãe, para Lourdes. É. Para quem não sabe também, o pai foi professor da minha tia, esposa do Beno, que é um outro sócio aqui da Pax, né? Porque somos em 4, o pai, fundador, eu e o meu irmão, e o meu Dindo, que é irmão da minha mãe. E a minha tia sempre fala que o meu pai é um karma na vida dela, né? Porque ela Ela foi minha aluna no Honório Miranda, né? foi E aluna, ela sofria muito porque era carrasco. eu era duro, né? E aí quando ela se formou, ela disse, graças a Deus, vou me livrar desse professor, né? E aí passou-se uns dias, tal, nós compramos a academia. Só uma pergunta, da onde que surgiu o desejo de comprar a academia se tu estava mais voltado para a área de contabilidade? Não, é que o- Sonho da mãe? eu tinha um cliente que vendia produtos de piscina no escritório de Uhum. contabilidade. E ele fornecia material para essa piscina, para essa academia. E ele soube que estava à venda, e aí ele passou para nós, a mãe gostou da ideia, aí a gente foi e negociou. E estamos aí com Compramos. quase 30 anos de academia. Quase 30 anos com a CCN Sport. Aí a mãe se interessou muito por comprar a academia, né? Área de atividade física, enfim. E aí a gente resolveu bancar esse negócio também, compramos, negociamos ali.
E deu certo, graças a Deus, funciona. Até hoje nós temos essa academia, temos 2 unidades em Brusque, né? Uma academia muito forte. E, e a Carla, né, que é a tua tia, ela trabalhava na academia. Então, quando o antigo proprietário foi apresentar os novos donos da academia, lá ela apresenta o César para Carla. De novo? De novo, ela disse: Meu Deus, eu me livrei dele como professor, agora ele vem ser o meu patrão. E piora. E Só que deu piora. certo que ela acabou casando com meu cunhado, então tá tudo em família. Porque daí ela começou a se envolver com o meu tio e lá foi ela se apresentar da família como. É Nora que diz? Cunhada? Cunhada do meu pai. Então, não teve Não saída. teve saída. É. Ô pai, mas tu comentou bastante ali, né? Que começasse com a contabilidade, tu foi professor, comprou a academia. E como é que foi o período desse início como empreendedor? Porque, pô, tu tinha 18 anos, eu já tenho 22, eu ainda, né? Como é que foi esse início pra ti encarar uma vida adulta tão cedo, já desde os 13 anos, trabalhando pra avó mais precisar trabalhar? É que assim, eu sempre fui muito inquieto, né? Uhum. Então, Ainda é. eu estava trabalhando na prefeitura, mas eu via que não ia dar para fazer o que eu pensava, o que eu sonhava, sendo funcionário da prefeitura apenas. E o que que tu sonhava? Eu sonhava em empreender, em fazer algo para mim, ser dono do meu próprio negócio. Então eu tinha que começar e não podia perder tempo, porque o tempo é valioso. Então comecei lá com aquela contabilidade em casa e foi. A academia até foi um negócio interessante, porque nós não tínhamos o dinheiro para comprar a academia, né? Nós estávamos praticamente iniciando a contabilidade de uma maneira mais profissional, mais clientes e tal. Mas era tudo em casa, né? Não, aí já estava Ah, lá na na sala salinha, verdade. comercial e tal, e aí não tínhamos dinheiro para comprar. Daí o proprietário anterior ele tinha que se mudar para São Paulo, que ele estava montando outro negócio lá, daí a gente fez a proposta. Disse: olha, se você diz que o negócio é bom, eu não conheço direito o negócio, eu vou te pagar com a receita que você diz que dá. Uhum. Então nós fizemos um contrato de aluguel com opção de compra, 1 ano para mim testar o negócio, e após 1 ano, então, converteria em contrato de compra e venda, mas o pagamento teria que ser feito com o próprio resultado da academia. E aí ele concordou. Ele concordou Ah, foi e assim? Tipo, assim, mas aceitou assim? ele acreditou que realmente a gente ia dar conta de tocar o negócio como ele tocava e que a gente ia ter o resultado para pagá-lo, Uhum. né? Então, e assim deu certo. E a academia deu tão certo que no primeiro ano a gente já começou a quebrar paredes, ampliar para um lado, ampliar para o outro, fazer novos vestiários e mexer na piscina e ampliar a sala de musculação. E assim, era um galpão de 600 metros, hoje está beirando aí os 2.000 metros quadrados de estrutura de academia. E quantos anos deu de diferença pra quando tu abriu a contabilidade? Tu tinha 18 anos quando tu abriu a contabilidade? De tu abrir a contabilidade e comprar a CCN, Isso foi em torno de 10 anos. de diferença. É, mais ou menos 10 anos. E em que momento a mãe começou a te ajudar na contabilidade? Depois do casamento. Depois eu casei com 28. Então No foram dia 10 anos seguinte ela tocando. começou a trabalhar para mim. Então foram 10 anos tocando sozinho a contabilidade. Mais ou menos. O Beno já trabalhava comigo, né? O Beno, que é nosso sócio hoje, o Beno Ah, começou a trabalhar comigo com 11 anos, mas sendo office daí. boy no escritório. Mas então era tu e o Dindo. Eu e o Beno. Entendi. E daí ficava tu e ele lá na salinha comercial. Quando a coisa começou a crescer um pouquinho, eu ficava fora o dia todo que eu estava na prefeitura e o Beno ficava ali Uhum. cuidando da sala. E como é que foi esse começo, assim, de daí precisar chamar o Dindo e depois a mãe precisar vir? Como é que foi esse início? Porque tu comentou que tu chamava os teus vizinhos, quem tu já É que conhecia, quando a mas tu gente, tinha quando a 18 gente, anos, quando a né? gente foi para a rua, digamos assim, se colocou numa avenida de movimento, as pessoas viram que ali tinha uma contabilidade. Então, também paravam ali para, né, os vizinhos, as empresas ali do bairro, as pessoas que iam abrir os negócios. Nós temos hoje clientes ainda que eu abri lá atrás.
né? Oficina de latoaria, confecção, empreiteira. Tem empresas que foi lá da minha época, lá de casa ainda, né? Então, e tem o boca a boca, né? Você vai fazendo, um vai indicando para o outro e a coisa foi tomando forma. E qual que E foi o depois principal do desafio? casamento, então, a gente resolveu juntar as forças, daí a mãe veio trabalhar, ela saiu do trabalho dela, veio trabalhar, cuidar da contabilidade, e eu continuei na prefeitura, e ela tocando a contabilidade. E o Beno junto. E aí veio a academia. Aí Uhum, compramos a academia, daí a mãe começou a dividir o escritório com a academia, uhum. né? E tu chegou a ajudar ela na academia? Bem pouco. E qual que foi o principal desafio, assim, nesse começo de abrir a contabilidade, captação de cliente, pegar uma salinha, ter uma criança de 11 anos te ajudando e tu também não era muito adulto? Assim, tudo era muito mais fácil também. A contabilidade era mais fácil do que hoje, né? Hoje se tornou um labirinto, uma burocracia enorme, né? Uhum. Então, na época, eu fazia naquelas maquininhas de escrever, né, da tilografia. A calculadora era aquela de apertar o botãozinho e puxar com aquelas bobinas de papel. Então, dava-se jeito, tinha que dar, né? E Uhum. também não eram tantos clientes que não dava para se virar. Mas tocava sábado, tocava domingo, quando precisava, tinha que ir tocando. Mas o foco era firmar um negócio que desse para sair da vida de empregado e tocar o próprio negócio, né? Então, ainda lá em 2007, Foi o ano eu que casei, aconteceu eu isso, casei em né? 95, lá em 2007, aí a gente deu mais um passo, porque estava terminando o mandato na prefeitura, né? 2008 terminou o mandato do ex-prefeito Ciro Rosa, e ali a minha ideia já era interromper o meu ciclo no poder público, Uhum. né? Então foi que em 2007 a gente deu os primeiros passos na construção civil. E pai, eu vou voltar na história da casinha, mas quantos anos tu tinha quando essa história da casinha aconteceu? 7 anos. Tá. E aí, tu fala que nessa época tu já começou a ter um gosto pela construção civil. Uhum. Mas o que que te fez ir para contabilidade e não para uma Porque, engenharia? não, porque não, era uma atração pela construção civil, mas não era assim. Eu admirava as construções. Nós tínhamos antigamente aquelas casas, né, era tudo uma arquitetura diferenciada, né? Hoje a gente ainda. Quanta gente que viaja para a Europa para ver as coisas antigas. Nós tínhamos esses estilos construtivos na cidade, né? Eu apreciava muito isso. E aí, quando aconteceu aquele evento, que a gente já falou várias vezes, né, da chuva, de cair tudo e fazer um telhado de concreto, enfim, foi quando eu tinha 7 anos. Mas eu não tinha um guri, não tinha autonomia para nada, não tinha direito a fazer nada. Então, quando eu tive que começar a trabalhar com 13 anos e a mãe saiu, aí eu sugeri para ela de nós vendermos a casa e fazermos uma nova, Uhum. que ela já tinha um terreno do lado, ali perto. E aí onde foi? Ela disse, mas como é que tu vai fazer uma casa nova? Vamos vender essa e vamos fazer uma nova de Nessa alvenaria. época, tu tinha quantos anos? Aí eu tinha 13. 13. E aí tu construiu a casa junto. O pedreiro construiu, né? Ah, tá. Então E eu, tá. eu ajudava a puxar massa, puxar areia, coisa assim, mas quando dava, porque eu estava trabalhando na prefeitura naquele período, né? Essa era aquela casa que a gente morou até os 8 anos? Até os 8 anos, a casa atual. Sério? Era a mesma casa? Mesma casa. Meu Deus. E aí a gente fez aquela casa, não tinha dinheiro também para fazer. Aí também o vizinho era pedreiro, acertei com ele se ele ajudava a fazer a casa, se ele tocava a casa para nós. E eu ia dar ele tinha que dar um prazo para me pagar. Uhum. Eu comprei alguns materiais que dava para iniciar e botei a casa à venda. Aí vendemos a casa, o cara que comprou ele financiou no Bradesco. Aí foi o período dele fazer a documentação, liberar o financiamento, daí nós recebemos o dinheiro e aceleramos a casa. Aí ele deu um prazo Pra para pagar ele. terminar a casa, para sair dali e ele poder entrar. Então foi ali mesmo que daí eu me envolvi na construção, porque daí eu administrava a obra, né? Uhum. Eu
Eu acompanhava diariamente, final de semana eu ajudava a puxar massa, ajudava a limpar a obra, enfim. E foi a primeira obra que a gente fez. E aí, 2007, daí depois veio a academia, que a gente comprou nesse período. Lá fizemos muitas reformas, ampliamos galpão. Eu para conseguir os terrenos no entorno, eu comprava um terreno em outro lugar e fazia uma casinha e oferecia para o vizinho da academia para ele morar lá e me ceder o terreno ali. Então eu fazia essas trocas. Aí fazia uma casinha Uhum. aqui e pegava os terrenos. Tanto E que hoje a aí gente tu tem uma área ajeitava uma grande, equipe para montar essas casinhas. contratava uma empreiteira. Uhum. A questão da construção civil, tu já tinha interesse já desde os 7 anos, com 13 anos tu botou a mão na massa de fato. E uma história que eu e o PH sempre gostávamos de escutar era quando tu e a mãe construíram a casa aqui em Porto Belo. Hum. Como é que foi esse começo? Como é que veio parar Meu aqui? Deus, como é História do. difícil fazer obra sem dinheiro. A gente estava E mesmo fazendo, assim tu fez. nós estava fazendo a casa aqui, também foi a E mesma foi em que situação. ano isso? Meu Deus, isso aí foi 92, 93, 94, Antes de casar. antes de casar, nós casamos em 95. E aí passamos parte da lua de mel na casa. E a casa ali também. O mesmo pedreiro que fez a casa em Brusque Veio fazer aqui. veio fazer aqui. Uhum. E aí, às sexta-feira, terminava o expediente na prefeitura. Eu já tinha deixado os materiais tudo comprado, botava dentro do carro, caixa de porta, botava em cima do meu golzinho, tinha um Gol. Pensa no carro forte. Botava um rack em cima dele, botava as portas em cima e vinha para Porto Belo. Aí, junto com o pedreiro ali e tal. Aí tinha aquele cuidado, né? Nós passávamos verniz nas caixas de porta, nas portas, já para ir protegendo e tal. Final de semana, às vezes o pedreiro ia para Brusque, para casa dele lá, daí a gente ficava ali limpando e aterrando em volta, E né? dormindo em saco Preparando o de terreno. cimento? Ao meio-dia, dava aquela pausa, ia almoçar um baita prato, uma marmita aqui no restaurante blumenauense aqui. Depois voltava para casa para descansar, deitava naquele piso de areia, que ainda não tinha, né? O piso era só areia ainda. O travesseiro era um saco de cimento, né? Mas era coisa boa, vou dizer para ti que era coisa boa. E assim foi a segunda casa. A casa da praia também foi nesse ritmo aí de, né, ajudar a pintar, ajudar a aterrar em volta para arrumar o terreno, espalhar a brita, fazer os canteiros. E por que que vocês decidiram construir a casa aqui em Porto Belo e não em qualquer outra praia, tipo Balneário, Pissarras, Bombinhas? Na época também era o lugar mais barato. Nós tínhamos uma casa que dá 600 metros, ainda temos a casa, Ainda né? temos. Ainda temos a casa. Dava uns 600 metros do mar, não tinha nada em volta. Era um loteamento, não tinha pavimentação, não tinha nada. Então, era barato, a gente conseguiu comprar o terreno parcelado e fomos fazendo a casa devagar. E aí, em 2007, decidiu abrir a Pax. Por quê? Aí já começou a materializar realmente aquela vontade de construir e a perspectiva de então realmente ter um negócio que seria, digamos assim, a nossa virada, né? Seria o negócio que daria oportunidade de fazer grandes projetos, né? De ampliar a empresa, né? Hoje a Pax é cliente da contabilidade, Uhum. né? Então, em 2007 a gente começou com um empreendimento, deu 12 apartamentos, 2 andares. 2 andares, Gostou? 2 blocos, que deu 12 apartamentos. E na sequência fizemos nos fundos da academia, na Rua dos Fundos, fizemos mais 2 empreendimentos. Depois fizemos um na frente, um pouco na frente da academia, perto da antiga casa que tinha construído. E aí então demos um passo um pouquinho maior e viemos para o litoral. Então, calma lá. Voltando lá pra Brusque. Como é que foi a sensação de, tipo assim, começar a Eu primeira tento me hora? livrar do passado e ela me Eu puxa. puxo no passado, eu puxo no passado. Mas assim,
Porque eu lembro que o nono trabalhava como pedreiro nosso também, né? E ele trabalhou no primeiro empreendimento da Pax. Sim, mas não era. Ele trabalhava eventualmente, né? Uhum. Trabalhava eventualmente. Porque era tudo, na verdade, o empreiteiro que fazia para nós era tudo da família também, né? Era o teu tio Ainda é, né? Carmelino Vanatti, né? Que hoje ele não tem mais a empreiteira, mas grande, grande parte das nossas obras foram eles que fizeram. Então, como era tudo em família, ele às vezes se metia lá no meio da obra para ajudar e ajudou bastante tempo lá, né? Mas ele já tinha também uma certa idade, então, até para se manter ocupado, né? Ele ajudou, e ajudou bastante lá. Tu comentou, né, que tipo, nessa época a contabilidade ela ainda não era autossuficiente, assim, né? Ou ela já tinha uma margenzinha de Não, a lucro. contabilidade, na verdade, hoje, ainda, né? Hoje nós temos um escritório já aí com mais de 30 anos, mas a contabilidade é um ramo que dá muito trabalho Uhum. e não dá aquele retorno, né? Digamos assim, comparado a outras atividades, como uma construtora, como, né, outras atividades industrial, comercial, enfim. Mas, digamos assim, dá para viver. Mas eu nunca fui acomodado assim ao ponto assim que tá bom, então tinha que ter. E também é bom diversificar, né? Porque no país que a gente vive, uma hora um setor tá bom, outra hora esse tá ruim e o outro tá bom. Então, hoje a gente tem aí 3, 4 ramos de atividades que às vezes um tá bom, o outro tá ruim, e assim vamos levando. E como é que foi a sensação de ter o primeiro empreendimento da Pax 100% finalizado, entregue? Porque eu comentei que a minha primeira real lembrança da Pax foi quando foi a entrega de chaves do primeiro empreendimento, que o Dindo tinha um apartamento lá, e eu ia muito para cuidar do Arthur e da Laís quando eles nasceram naquela época. Então eu ia muito nesse primeiro empreendimento, né? Então, como é que foi Nossa, é o meu primeiro prédio entregue? O Beno, né, que é nosso sócio e cunhado, ele também tinha um apartamento lá nesse primeiro empreendimento, né? E, claro, foi o primeiro filho, né? Que eu digo que um prédio sempre é um filho, porque fica para a vida toda. Porque passa anos, passa 5, passa 10, mas se um dia dá um probleminha no prédio, alguém te liga. Então eu sempre digo que um prédio é para a vida toda. Tu vai estar sempre ali tendo que dar atenção, ter que dar cuidado. Então, assim, é, o Carolina Zimmermann, que é o nome da tua avó, Sim. né? Botamos o nome no empreendimento lá de Carolina Zimmermann. É, foi a primeira obra e foi o que impulsionou da continuidade, porque ele foi um sucesso em vendas, apesar de ser só 12 unidades, né? Mas Pequenas conquistas, era né? difícil vender 12 apartamentos naquela época. Então, já motivou, já deu impulso para o empreendimento seguinte. Em qual fase da Pax que tu parou e pensou, ok, acho que agora eu preciso aumentar a minha equipe, eu preciso contratar alguém para me ajudar a fazer venda, preciso ter algum, talvez, engenheiro responsável pela obra? A verdade começou a tomar forma a partir do Netuno, eu acredito, que começou a ter mais Uhum. estrutura, né? Porque eu tinha entregue o Tramonto na minha praia, e aí viemos para cá, fizemos em Perequeu, Praia de Belo, e, e aí fomos para o Netuno, né? E ali no Netuno, então, é que a gente começou, porque daí já estava negociando outras áreas, já estava com projetos para futuros empreendimentos, Uhum. então já começou a se perceber a necessidade de montar tanto uma estrutura administrativa quanto uma estrutura comercial maior. Então a gente não tinha nada disso até ir pro litoral. Não tinha nada disso. E era só tu e quem? Só tu e o Beno. Eu e Beno, Até os cinco, até hoje. os cinco, os cinco primeiros empreendimentos da Pax, quem tocou tudo foi tu e o Dindo. É, E aí, só em 2013, 14, começou a contratar pessoa. é. Não, tinha funcionário, assim, na obra, né? Que era É, nosso. e a contabilidade, a parte burocrática era feita dentro do escritório da contabilidade. E as vendas era tudo a partir de ti. É,
Caraca. E a gente acha difícil hoje já com um time mais robusto, né? Até o Beach House, onde a gente está agora, aqui, grande parte daqui foram vendas provocadas por nós. Nós fazíamos aquelas rodadas de negócio lá em Brusque, fechava um restaurante, chamava um grupo aqui, fechava outro lá, fazia uma rodada lá no outro lugar, né? Então, começou mesmo quando a gente partiu a partir do Beach, aí já veio o Blue Force, já veio o Era, então aí começou a se estruturar, né, em todas as áreas para poder tocar o negócio. E qual que foi o clique que tu teve de, ok, entreguei 5 em Brusque, mas acho que aqui não é mais o meu lugar, vou para o litoral. Teve um período ali, eu não me lembro certo qual foi o ano, 2000 2011, deu uma certa recessão assim a nível de Brasil e quando tu constrói numa cidade como Brusque, tu vende para Brusque, Sim. né? O teu mercado é limitado. Então, se dá uma parada na economia, tu estás num local limitado. E aí nós tínhamos um terreno aqui na meia praia, disse, opa, é o momento de dar um pulo um pouco mais longo aí, e porque o mercado é mais amplo. Talvez a gente não sinta tanto um baque econômico estando num mercado mais amplo. E foi o que a gente fez. Então, por que que vocês decidiram, como eu falei, ir para o nosso primeiro aqui no litoral foi em Itapema, Meia praia. meia praia. Por que que foram para meia praia e não Balneário, Porque nós Bombinhas? já tínhamos um terreno na meia praia. Da onde que surgiu esse terreno? Eu tinha amizade com o Chico Souza, que Uhum. era um amigo nosso lá em Brusque, e ele era meio metido a corretor. Fazia um negócio aqui, um negócio lá, tal. E um dia ele disse, ó, tem um terreno lá na minha praia, te interessa, tal. Aí a gente veio ver o terreno. Na verdade, ele intermediou, era o terreno que estava numa imobiliária do Mário, da Marinvest, que é um corretor aqui da meia praia, um grande amigo meu, corretor muito experiente. E fizemos um negócio ali, deu certo, compramos o terreno. E aí, quando deu a oportunidade de iniciar as obras ali, a gente já implementou o primeiro empreendimento aqui embaixo, aqui no litoral, ali na minha praia, na 240. Então, o nosso primeiro empreendimento no litoral foi porque a gente já tinha um terreno. Já tinha um E terreno. como é que tu fez para pagar esse terreno? Não, aí a gente já tinha uma estrutura maior, né? Já Uhum. estava construindo em Brusque, né? Já tinha entregue alguns prédios em Brusque, tinha contabilidade, tinha Entendi. academia. Então a gente já tinha, digamos assim, pá, depois de tantos anos se não tivesse nada, então tinha que Abandonar o barco. tinha que abandonar o barco, né? Então já tinha um recurso para comprar esse terreno. E aí tinha um recurso também para iniciar a obra. Iniciamos a obra, já começamos a divulgar nas imobiliárias aqui em Brusque, na região toda, que a gente já era conhecido. E as vendas foram fluindo e foi acontecendo. E quando entregamos o primeiro, já estava tudo vendido, né? E graças a Deus, até hoje, todos quando a gente entrega já estão tudo 100% vendido, né? vendidos, né? E por que que então, ao invés da gente continuar em Itapema, decidistes vir para Porto Belo? Porque nós tínhamos uma casa aqui, tu e o teu irmão foram criados aqui, e o pai e a mãe gostavam muito desta praia. Então, também tinha a oportunidade de, como aqui também ainda não tinha o desenvolvimento, se conseguir áreas mais em conta. Então, surgiu um projeto que já estava o projeto pronto, que era o Praia de Praia Belo. de Belo. O projeto já estava pronto. Nós assumimos esse Era projeto. de alguma outra construtora? Não, ele estava. Uma imobiliária tinha desenvolvido ele para botar em cima daquele terreno. E aí eles foram vender o projeto para nós. E aí eu disse, gostei, fizemos algumas alterações para adequar ao que a gente entendia que ficava melhor e tocamos o projeto ali. Mas assim, tu dizer que eu e o mano crescemos aqui, tu tinha uma casa aqui, é muito diferente do que um empreendedor fala, ok, não tem nada aqui, vou começar onde não tem nada.
Isso tem que ter muita visão de futuro, Mas não porque tinha, normalmente as pessoas vão onde já tem algum reconhecimento, né? mas não tinha como não acontecer algo diferente aqui em Perequê, porque meia praia, né? Vamos voltar lá em Balneário. Balneário cresceu rápido, Uhum. continua crescendo. Itapema cresceu rápido, continua crescendo. Bombinhas cresceram. E o que que vão fazer com esse pedaço de terra aqui no meio? Uhum. Alguém ia ter que ocupar isso aqui. Então, vamos começar, né? Já tinha alguns prédios aqui que tinham sido feitos há 20 anos, 15 anos atrás, né? Mas eram bem poucos, dava para contar nos dedos da mão. E essas construtoras já tinham encerrado as atividades e tal. Assim, é o momento de talvez dar mais uma testada no, como é que eu vou dizer, no empreendedor que tinha dentro de mim, né? Vamos ver se realmente a coisa dá certo. E é o que realmente aconteceu, é coisa de 7, 8 anos para cá que estourou, não é? Na verdade, se for botar bem na balança, o Balneário Perequê, Porto Belo, começou a ir se desenvolver nos últimos 5 anos, assim, né? 5, 7 anos foi o que explodiu a região aqui, né? Tu fez o Praia de Belo aqui. Não tinha nada. E eu sei que até pouco tempo atrás, muitos corretores de Itapema não davam nada para Porto Belo. Então, como é que foi tentar vender projetos diferentes do que tinha aqui na região? Porque até pouco tempo atrás era mais casas de veraneio. Então, como é que foi tentar começar a vender para o mercado em um lugar que, na verdade, há pouco tempo ainda não era muito levado em conta? Já era conhecido em Brusque, região. O primeiro empreendimento aqui a gente foi vender nessas regiões que a gente já era conhecido, né? É, Muitos na meia praia não acreditavam no Perequê. Ainda não acredito. Até porque realmente nunca acontecia nada aqui, né? Então, meia praia explodindo, crescendo, para que iam olhar para cá? Mas os nossos empreendimentos nós fomos vendendo para Brusque e região, né? E isso aí fez com que, logo após nós estarmos aqui, começou a vir novas construtoras. Porque quando a gente veio para cá, a gente formou uma associação. Para ter ideia, naquela época nós formamos uma associação com 5 construtoras. Uhum. Isso foi em que ano? Isso foi em 2019, 2020, Então, tu já né? estava aqui há uns quase 10 anos. 2014, né? Para Perdão, 2019 é. dá 6 anos, né? 5, 6 anos. Então, e hoje são 52 construtoras, Uhum. né? Então, começou a vir outras construtoras, iniciar a obra e assim foi. Hoje nós temos mais de 150 construtoras dentro de Balneário Perequê. Então, não tinha mais como segurar, a cidade cresceu. E aí, claro, todo o mercado volta os olhos para cá. E aí os corretores de toda a região, as imobiliárias de toda a região também se voltaram os olhos para cá. E aí a coisa flui naturalmente, né? Trate de fazer um bom empreendimento que as pessoas se interessam e botam na sua carteira de vendas, né? Mas nós sempre tivemos um pouco de dificuldade porque, por ser essa cidade que estava sendo construída, nós estávamos botando aqui dentro empreendimentos que talvez os valores eram um pouco acima da régua. Mas Uhum. nós sempre forçamos essa situação para elevar o nível construtivo na cidade, para que viesse bons prédios, boas construtoras, e foi realmente o que aconteceu. No Uhum. começo a gente sofreu, porque teve período que a gente era tratado como a construtora mais cara da região, né? Sim. Principalmente nessa época do Blue Forest, né? Na época do Blue, na época do... já lá atrás, na época do Beach, né? Na época Uhum. do Beach a gente já era tratado aí como uma construtora com metro quadrado mais caro. Mas a gente forçou, aguentou e aí começou a vir outras boas construtoras também, nivelando o preço. E hoje vê que a gente saiu aí, vendia inicialmente aí coisa de 6, 7 mil reais o metro, para hoje está vendendo a 35 mil reais o metro. Uhum. E em nenhum momento desse início aqui, tu pensou, putz, acho que escolhi o lugar errado, Não, ou... não, não. Não? Eu acho que a gente veio para o lugar certo. Não tinha um lugar melhor para ir. Tínhamos proposta para construir ainda
ainda somos procurados para construir na meia praia, as pessoas vêm oferecer permuta, os corretores vêm oferecer permuta. Balneário Camboriú, nós já tivemos propostas para construir lá em Balneário Uhum. Camboriú, né, Barra Velha, mas por enquanto nós vamos concluir os projetos que a gente tem desenhado para cá, que vai aí até 2032, por aí, e vamos analisando se houver necessidade daqui um pouco de expandir para outro lugar, porque Perequê ainda vai muitos anos ainda, né? Sim. E Mas se ainda houver, tem terra, né? tem Apesar muito de. espaço ainda, digamos que isso aqui está 20% ocupado. Mas se houver oportunidade de empreender em outro local, agora a gente tem uma equipe mais robusta, né? Hoje já tem você, já tem o Paulo Henrique, né? O Beno está junto, já tem uma estrutura grande de funcionários, de departamentos funcionando, então já dá para pensar em dar um passo maior. E em nenhum momento, quando tu veio pra cá, tu ficou, tipo, com aquele receio, meu Deus, se é um passo maior do que a perna? Ou Não, que... eu nunca penso. Tu nunca pensa, Não, eu só nunca faz, penso. né? Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu acredito e eu faço. Isso a gente sabe. Ninguém tira esse negócio da cabeça, né? Não, eu sou meio teimoso. Bem teimoso. E agora, pai, depois de 10 empreendimentos entregues, né? O que que te vem na cabeça, assim, de tudo que tu passou do Piazinho lá, que trabalhava na prefeitura, que começou na contabilidade? Assim, eu acho que a gente nunca. Sempre tem algo melhor para fazer, né? E sempre tem algo para melhorar. Então, hoje a gente tem empreendimentos de alto padrão, a gente tem empreendimentos com certificações internacionais, a gente tem empreendimentos com arquitetos renomados. Nós somos primeiros de Santa Catarina a ter uma pré-certificação, nós estamos entre as 100 maiores do país, nós tivemos prêmios de arquitetura, nós fundamos a associação, a CIP, aqui em Porto Belo, que foi fundamental para esse desenvolvimento da cidade. E a questão de ser o primeiro te dá uma responsabilidade de ter que estar inovando, buscando novos caminhos para manter a liderança, Uhum. né? Então, o desafio é diário, o desafio é constante, né? Os problemas são... Não é fácil, né? Não dá para pensar que construir é fácil, mas é prazeroso, é uma coisa que não te dá rotina, né? Todo dia tu vê o prédio num patamar diferente. Todo dia ele vai crescendo, é que nem irrigar uma planta, né? Tu vai molhando ela, ela vai crescendo, assim é o prédio, né? Cada mês é um andar, cada mês é 2 andares, e assim vai até chegar no limite dele e começar o outro, né? Então, nós temos muita coisa pela frente, muitos projetos pela frente, e hoje, na verdade, é dividir agora, né? Agora tem a responsabilidade tua, tem a responsabilidade do Paulo Henrique, tem a responsabilidade do Beno, né? E toda a nossa equipe, né? Todos os Uhum. nossos funcionários, desde o mais graduado até o mais humilde. Ontem nós entregamos a estrutura do Do Blue Blue. Forest, né? A equipe que Ontem, começou dia lá. 17 de julho de 2025, para quem não for ver esse vídeo hoje. Foi um momento bacana. Depois fizemos um encontro ali embaixo com a equipe da estrutura, né? Que encerrou os trabalhos ontem, estão indo para outro empreendimento. E foi muito bacana escutar deles, a preocupação deles, será que vamos ter outra obra para tocar? Da Pax. Da Pax, porque nós gostaríamos de ficar aqui, nunca trabalhamos numa empresa que a gente foi tão bem acolhido. Então, isso tudo, né? A entrega do prédio, a satisfação dos funcionários, a satisfação dos clientes, nos motiva a botar outro empreendimento no ar. E pai, assim, tu falou que, e agora eu e o PH entrando, né? A gente vê que realmente os desafios são diários, mas tem assim aquele que é aquele que mais te pega? Qual é aquele desafio que é aquele mais teimoso de ser resolvido ou aquele que mais marcou? Algo nesse sentido? Olha, o maior desafio hoje no mercado, eu acho que é a parte comercial. A parte comercial é o maior desafio. São muitos empreendimentos, né? Tu mostrar o diferencial do teu projeto
para comparar ele com outros projetos, para mostrar porque o teu preço é esse, porque que o teu produto é assim. Tudo isso faz com que tu tenha que buscar profissionais, corretores, imobiliárias que foquem no teu produto, Uhum. né? Porque vamos falar de uma certificação internacional. Tem muitas coisas que não se vê no folder. Tem muitas coisas que não se vê a olho nu na obra. Então, se não souber, não estudar o projeto, não vai saber dizer por que, que um Blue Forest custa 5 milhões e por que, que um empreendimento B custa 4 milhões. Né? Então, o grande desafio, na minha obra, a gente não vê problema, flui normalmente, todos os outros setores. Agora, o setor comercial gera muita rotatividade, né? Porque para vender um ticket mais alto é mais difícil, né? É mais difícil. Até formar essa carteira de clientes, às vezes o corretor não tem a paciência até porque ele precisa, né? Ele precisa vender, ele precisa sustentar a família, ele precisa se sustentar. Então, opta às vezes em vender tickets mais em conta, né? Mas vem mudando, vem melhorando, né? A mídia nacional ela ajuda muito, né? Nessa questão de qualidade de vida. Muitos programas de TV, jornais, enfim, todos canalizam e fazem propagandas para esse tipo de projeto que a gente desenvolve. Então, de certa forma, assim, o mercado pós-pandemia viu a necessidade dessa qualidade de vida nos empreendimentos. E a gente está trazendo isso para o mercado, está entregando isso no mercado e as pessoas estão começando a perceber. Mas é um processo demorado, é um processo que vai um tempo ainda. E tem algo que tu teria feito diferente ou faria diferente hoje em dia em toda essa tua trajetória como empreendedor? Talvez teria começado um pouco antes. O resto, tudo certo. Faria tudo de novo. Quais são os princípios e valores como empreendedor que tu carrega desde a contabilidade, assim? E seja como se fosse quase que uma dica para um outro empreendedor que está começando agora, que quer que te vê a tua história como um princípio de vida, assim, sabe? Os princípios que tu traz lá desde o começo. Então, acho que princípios, em qualquer atividade, qualquer coisa que tu faça na vida, tu tens que ter ética, né? Tu tens que ter responsabilidade. Nesse mercado que a gente está hoje, nós temos casos acontecendo, muitos casos acontecendo de um invadir o negócio do outro, tu faz um negócio, o outro vai lá, oferece mais do que tu ofereceu. Então, assim, um sistema predatório que não constrói nada, que prejudica o mercado e que às vezes prejudica o próprio cliente, né? Porque muitas pessoas veem como a construção um negócio que é muito rentável, que eu vou ficar rico, mas não sabe da responsabilidade, não sabe de todo o trabalho que tem por trás disso. Então, porque a construtora A, B, C estão ganhando dinheiro, estão fazendo prédio, eu também vou começar. Aí entra no mercado sem ter nada entregue e de repente começa a ofertar no mercado coisas que não vai entregar. Isso acho uma falta de profissionalismo, uma falta de ética, infelizmente, no mercado. E você tem que ter palavra. Outra coisa que você tem que ter é palavra. Hoje a gente faz contrato porque se eu estou negociando um imóvel, amanhã eu posso não estar mais aqui. E quem me suceder vai ter que saber o negócio que eu fiz e vai ter que entregar naquelas condições. Mas se o meu ponto de vista não precisaria nem papel, porque se eu falei uma coisa eu tenho que cumprir, eu tenho que entregar aquilo que eu prometi. Né? Então, são princípios que eu acho que a gente tem dentro da Pax e que não podem ser perdidos. É isso que tu fala, né? De não saber a responsabilidade. Eu não falo nem só de responsabilidade para com o cliente, para com o corretor, mas também a responsabilidade de algo que ele está deixando para a cidade, para as pessoas da cidade, né? Então, o que que ele está construindo
vai agregar para a cidade, vai segregar a cidade, vai permitir que as pessoas vivenciem aquela arquitetura de uma forma coerente, de uma forma leve, uma forma condizente a um lar que ele está deixando ali, ou ele está apenas pensando no próprio bolso, vamos dizer assim, né? Eu não digo nem, porque não importa se tu estás fazendo um empreendimento de um nível Minha Casa Minha Vida, ou se tu Não está digo fazendo um por isso. empreendimento de alto padrão. Eu acho que o que importa é tu fazer com responsabilidade. Mas eu não falo nesse sentido, eu digo realmente no sentido de tipo, o teu projeto tá pensando apenas em si ou ele tá pensando nas Sim, pessoas, sim, exatamente. né? É o que é o que eu falei ainda há pouco, a questão de, vou ganhar dinheiro, então vou entrar lá e vou fazer, mas daí enfrenta uma realidade completamente diferente, né? E aí a coisa acaba prejudicando quem fez o negócio, quem ia receber o negócio, quem comprou, às vezes era o dinheiro da vida, uma economia de uma vida, bota no empreendimento que acaba não sendo entregue, né? Então, assim, a pessoa tem que, em qualquer ramo, em qualquer atividade da sua vida, em qualquer ação da sua vida, tem que ter responsabilidade para com o próximo, tem que ter responsabilidade com o negócio. Dentro de uma empresa, tu tens os teus funcionários que estão Uhum. ali trabalhando junto contigo, que têm que ser respeitados, que têm que ser valorizados, eles estão trabalhando contigo porque eles têm um projeto de vida também, querem crescer também. O teu cliente, ele bota ali uma economia da vida dele num produto Uhum. teu. Então, assim, o negócio é sério. E assim, pai, agora a gente dentro da empresa a gente vê que nem tudo dentro do ramo de trabalho, da construção, forma como empreendedor, é as mil maravilhas, né? Normalmente, como o Dindo sempre diz, o trabalho é resolver problemas atrás de problemas. É, Mas como que a gente lida com isso no dia a dia? Porque é uma pressão de fazer as coisas acontecerem, cumprir com a palavra, de muitas vezes o mercado não estar favorável, ter esse meio competitivo, ter muitas ofertas, né? E como é que é? Porque tem realmente pessoas, como tu falou, que acabam se comprometendo com alguma coisa e no meio desse caminho se perdem um pouco, acabam não dando conta de dar continuidade, né? Então, como que e como que faz para, no meio disso tudo, realmente conseguir enfrentar as dificuldades e passar por elas e, vou dizer assim, não se deixar abalar, né? tem que ter, tem que ter os teus princípios. Se tu seguir os teus princípios, se tu seguir as regras normais de mercado, tu estando certo na tua opinião, tu estando certo no teu contrato, tu vais ter incômodo. Porque tem muita gente que não importa o contrato. Então, todo dia tu tens algo para resolver. Uhum. Né? Vocês estão ali hoje acompanhando o pai dentro da empresa, vocês veem que muitas coisas desnecessárias, tirando o foco, estressando, incomodando. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa pensa de uma forma. Muitas pessoas pensam só em si. Uhum. Né? Quando tu faz uma permuta, por exemplo, vou fazer um prédio, tu faz uma permuta, tu junta 7, 8, 10 lotes. São 10 sócios que tu tens, cada um tem um pensamento. Cada um. Se esses 10 não pensar em comum, que eles estão sendo sócio, que um precisa do outro, um terreno precisa do outro, que essa união é que vai fazer com que saia um projeto que vai dar resultado para todos, a coisa não funciona. E no meio disso tem alguns que acham que só o terreno dele tem valor. E esse elemento te incomoda no meio das permutas, te tira do sério, te esgota a paciência da vontade de deixar o terreno do cara lá, como já fizemos. Já fizemos? Né? Nesse prédio que nós estamos aqui, vocês não acompanharam o negócio na época com o pai, nós tínhamos dado X para o cara, o proprietário do terreno, e demos igual para os demais. Quando ele veio assinar o contrato, ele queria o dobro. Eu disse para ele: escuta, o que eu vou dizer para os outros permutantes que o teu vale mais do que o deles? Deixei ele fora. Fizemos um L no prédio e deixamos ele fora. Ele perdeu 8 vezes
o que ele pegou depois pelo terreno. Podia ter ganho 8 vezes mais. Mas pensou só em si. Isso tira do sério. É as coisas que mais incomodam. Mas tem problema de ordem governamental, tem problema de ordem trabalhista, tem problema tributário, enfim, problemas tem todos os dias e quem não gosta de descascar abacaxi não tem sangue para o negócio, não adianta, não vai conseguir tocar. Então, ser empreendedor tem que ter isso em mente, que vai navegar em mares agitados. Maré calma não faz marujo bom. Exatamente. Então, não é um mar de rosas. Tu tens o quê? Tu tens autonomia, tu tens independência, né? Tu podes até tirar férias quando tu queres, né? Mas tu acaba sendo empregado do sistema. Tu acaba sendo um empregado do sistema. E tu tens que saber dosar o teu equilíbrio emocional, tu tens que saber administrar cada situação, tu tens que sentar com o cara, conversar, explicar, mostrar que ele está errado, se ele não entender, tu tem que pedir para alguém ajudar, enfim, a coisa tem que acontecer, mas não é fácil. E hoje eu vejo, às vezes eu me preocupo com você, com o Paulo Henrique dentro da empresa, que vocês estão vindo no momento em que a empresa está em expansão, então estão pegando muitos problemas de frente, É. né? Estão pegando muita coisa de frente, mas de certa forma já vão pegando experiência desde cedo, né? Porque não vai ser diferente. Nunca vai ser tranquilo, nunca vai ser calmo o negócio, né? Então, mas é o prazer de fazer, é o prazer de realizar, é o prazer como tanto tu e o Paulo Henrique dizem, de moldar uma cidade do jeito que a gente pensa. E para isso a gente precisa estar no meio, precisa estar se incomodando, precisa estar enfrentando os leões que todo dia tem que... Quando tu era sozinho, tu tinha o teu pensamento, tu tinha o teu jeito de fazer as coisas, né? Isso até é uma questão que a gente conversou, se for sempre para fazer do jeito de uma pessoa, não precisa de uma equipe, né? Mas hoje com a estrutura que a gente precisa, e a gente sempre fala isso nas reuniões com os nossos funcionários, com a nossa equipe, que é a Pax sozinha, sem eles, não funciona, porque a gente precisa deles. Mas para a gente sempre ter eles com a gente, tem que ter uma boa liderança, né? E hoje, 100% das vezes que as pessoas querem ser acudidas, elas querem ser acudidas por você. Seja a nossa equipe, seja um corretor, seja um cliente, não tem ninguém que abra aquela porta e fala: "Posso falar com o Cezinha? O Cezinha resolveria isso. César, o que eu faço?" Então, como é que é essa questão de ter que liderar? Porque hoje, como eu falei, tu é aquela pessoa que pode estar caindo um meteoro em cima da Pax, que pra ti tu vai olhar pra nós e vai falar: "A gente resolve", né? E uma coisa assim que me marcou muito quando eu ainda tô finalizando a faculdade, então eu tenho muito a aprender com o César ainda, mas foi quando eu e o PH botamos ele na mesa e falamos: "Pai, mas as cobranças, a dificuldade e a pressão e não é melhor a gente dar uma freada?" O homem fez assim na mesa e falou: "Escuta só! Se vocês não têm sangue nos olhos, se vocês não têm força de vontade, se vocês querem fazer pouco, pensar pouco, pode sair da empresa que eu toco tudo sozinho. Porque eu quero fazer, eu botei na minha cabeça e eu vou conquistar. Se vocês não têm garra o suficiente para fazer, pode sair." E isso marcou muito a gente. Então, cara, como é que é ser líder de uma empresa que a gente está construindo aí há 18 anos? Não sei se a palavra é ser líder, mas é que É ser líder, como a ser líder. gente... eu passei por vários lugares, digamos assim. O poder público, ele te ensina muita coisa, né? Principalmente a lidar com as pessoas. A política, né? E eu trouxe parte dessa habilidade de lidar com as pessoas da política, do órgão público, para a administração privada. E então eu atendo qualquer pessoa, qualquer indivíduo, seja ele quem for, eu dou atenção igual. E eu procuro
dentro do possível, ajudar a resolver o problema de cada um. Mas isso é uma coisa que faz parte do meu jeito de ser. Não é uma coisa que a gente constrói. Eu vejo assim, ou tu és um líder, ou tu tentar ser um líder, produzir um líder, é mais difícil. Eu acho que isso está um pouco no sangue, está um pouco no DNA, né? E eu vejo hoje, a liderança do Paulo Henrique dentro do canteiro de obras é fantástica. Ele chama cada funcionário pelo nome, né? Ele diariamente contacta com todos eles. Então ele está criando essa liderança, tá no DNA dele, né? A mesma coisa você na parte administrativa, né? As pessoas vêm conversar contigo, já está começando isso, né? Porque chega um momento que eu tenho que deixar vocês irem, vocês fazerem as coisas e eu interferir em alguns pontos que eu acho que, ó, aqui nós temos que maneirar, aqui nós temos que fazer isso, aqui nós temos que tomar essa direção, mas eu tenho que dar asas para vocês, tenho que dar asas para a equipe. Porque eu não sou eterno, né? Antes fosse, É sim. mas eu não sou eterno, então a empresa tem que continuar. A empresa, ela está aí para ser por muitos e muitos anos e vocês vão suceder a minha gestão. Então, o preparo de vocês hoje, eu acho que de forma silenciosa, de forma quieta, vocês vêm observando. Silenciosa. Sim, vocês escutam muito, vocês tem coisas até que eu vejo que vocês têm vontade de brigar comigo, mas vocês se reservam, tal, né? Mas é uma forma de vocês aprenderem. Eu vejo que vocês estão tirando proveito disso, já estão mostrando a liderança de vocês, o trabalho de vocês, né? Então, assim, grandes mudanças na Pax foram vocês que implementaram e vocês que estão fazendo, né? Mas Eu estou apoiando, né? Trazendo um pouquinho da minha experiência. Mas eu acho que está no caminho certo. A Pax não podia acontecer coisa melhor na minha vida de ter os 2 filhos junto na empresa. É um sinal de que a empresa vai ter continuidade, né? Então, essa liderança, ela vem, vocês estão construindo a partir de um DNA que vocês já está impresso em vocês. E como é que é liderar com tanta pressão sobre ti? Porque, querendo ou não, tudo ainda é muito voltado ao Cezinha, né? Mesmo que a gente dê asas, que tu dê asas para mim, para o Mano, para a equipe, a gente ainda gosta de ter tu por perto. E como, né, fornecedor, cliente, gosta de ter tu. Então, como é que é tu liderar, sustentar toda essa equipe e cliente em ti, mas ter que lidar com essa pressão do dia a dia de fazer a tua palavra acontecer, de fazer as coisas acontecerem, de cumprir com compromisso, de estar sempre à frente, de ter que ser um líder mesmo. É aquilo, isso está em mim. Lidar com a pressão tá em ti. Eu não consigo. É tipo assim, né? Às vezes, surgiu um problema. Amanhã de manhã eu vou ver. Não, já vê agora, já liga aqui, já faz ali, já vamos resolver agora. Eu não gosto de deixar nada para depois, né? Então, o problema tem que ser resolvido. E eu não gosto de coisa tranquila. Eu não gosto de coisa calma. Eu gosto de... Tu gosta de caos? A dificuldade te ensina, a dificuldade te traz uma escola, te traz uma experiência. Então, se não tiver o problema, tu vai ficar numa área de conforto, numa zona de conforto. E tu ficar numa zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Pode sonhar como for, se tu ficar na zona de conforto, vai ser só um sonho, né? Então, essa pressão, ela faz com que todo dia de manhã tu levanta rápido, porque o negócio está batendo na porta e tem que resolver. E amanhã é outro, então resolve o de hoje, porque amanhã é outro. Então, é assim que tem que funcionar e é assim que é
Todo empresário, seja o tamanho que for, pequeno empresário, grande empresário, sabe da luta que é tocar um negócio. Então, isso faz com que o negócio cresça. E com todos esses ensinamentos, com toda essa força de vontade, com toda essa saber lidar com a pressão, como é que tu vê a Pax, Porto Belo, nos próximos anos? Como é que o César quer estar liderando esse sonho nos próximos anos? O processo nosso agora é estruturar a empresa, né? Ela vem crescendo rápido, então é estruturar, organizar cada setor, né? Principalmente o comercial, e preparar ainda mais, né? Tu e o Paulo Henrique para ficar à frente da empresa. Não que eu vá me afastar, mas Jamais? eu posso me dedicar de repente mais ao canteiro de obras e deixar administrativo e eu já saí da contabilidade na época porque eu não podia mais me ver atrás de uma mesa, né? Aí eu vim para a construção para ficar no canteiro de obra, acabei tendo que me envolver em todos os setores. Pra quem não Agora eu vou, sabe, se deixar ele vai ficar o dia todo lá com os agora pedreiros, eu no vou canteiro. trabalhar para que alguém faça essa parte burocrática, essa parte de gestão administrativa e tal, no meu lugar e eu possa ficar lá junto com o canteiro de obras diariamente, acompanhando ali, que é o que eu gosto de fazer. A gente sabe que a Pax tá deixando um legado aqui em Porto Belo, né? E tu, qual que é o teu... Tu já tá deixando o teu legado, mas o que que tu quer deixar, assim, para as pessoas lembrarem do César como empresário, como um pai, como um ser humano? Qual que é a marca que tu quer e sempre quis deixar? Respeito. Respeito pelo que a gente fez, pelo que está fazendo, pelo que vai fazer e pelo que a gente construiu, né? Belas obras, belos empreendimentos e o respeito da comunidade, o respeito dos clientes, o respeito dos amigos, da família. É isso. Esse é o legado. Para encerrar, se tu pudesse voltar lá atrás, duas perguntinhas. Se tu pudesse voltar lá atrás, o que que tu diria pro Cezinha que media terreno e hoje vem na obra com uma das construtoras com mais metros quadrados sendo construído, serem construídos, pro menino que sonhou em construir uma casa com teto de concreto para a mãe, para a avó, que depois conquistou um patrimônio junto da mãe, basicamente começando do zero, né? E hoje tem aí tudo que tu construiu até agora. O que que tu diria pra esse molequinho aí? Ô, cara bom, estás quase chegando lá. Estás quase chegando lá. Só mais quantos anos? Ah, mais uns 30 anos aí. Tá quase chegando. E pra quem tá começando Porque se eu agora? achar que eu já cheguei, a coisa para, né? Daí não vai ter mais, Não não vai. vai ter mais nada para se incomodar, não vai ter mais nada. Então, estamos chegando. E pra quem tá começando, pai? Pra aquela pessoa que, como tu, nunca pensou pequeno, nunca se acomodou, sempre Pensar gostou de um pequeno, caos. pensar grande é igual. Então pense grande, né? Não é fácil. Não pense que trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 vai te deixar rico, vai te deixar bem de vida. Não é isso. O cara que quer vencer na vida, ele trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não Falou o tem. cara que já mandou mensagem pra nossa equipe 4 horas da manhã. Ô, pessoal, e se a gente fizesse assim semana que vem? Cabecinha, não Não. para, né, pai? Os nossos funcionários, os nossos gerentes, eles têm telefone da empresa. Quem tem telefone da empresa é para atender a qualquer hora. Se eu ligar 1 hora da manhã, atende. Se eu ligar às 4, atende. É É aquele porque chefe bom, né? tem alguma coisa para resolver. Mas isso só enfrenta os bons, os fortes, os que têm sangue na veia, sangue nos olhos. Aquele que tem o braço treinado pra remar, né, pai?
Então, assim, ninguém deve desistir dos seus sonhos. Tudo é possível, né? Cada pessoa, cada ser que está nesse mundo, que nasceu, é destinado ao sucesso. Mas nada cai do céu. Tem que fazer, tem que correr atrás, tem que buscar. Não adianta pensar que é fácil, não é, mas é possível. Cada um pode construir o seu império, o seu sucesso almejado, a vida que quiser. Basta correr atrás. Paizinho, muito obrigada por participar. Hoje aprendi muito, sempre aprendo muito contigo. E eu acho que eu não tinha pessoa melhor para ter do meu lado como mentor, como pai, como professor, como Vocês já estão me superando, já estão me dando balão já. balela. Então, acho que assim como eu aprendo muito contigo, espero que a galera que ouviu também tenha alguma coisa absorvido dessa tua trajetória incrível e que, como tu falou, tá só começando, né, pai? Só começando. Obrigado pela entrevista. Gostou? Obrigado por estar aqui sendo conduzido por ti nesses questionamentos. Obrigado a toda a equipe, retaguarda aqui. E estamos à disposição. Falamos ali de horário, né? A gente está aqui exatas 8h30 da noite gravando isso, então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo PaxCast. Até.